Olá pessoal, bem-vindo de volta ao canal Deu Defeito e Agora. Primeiro eu vou pedir desculpas pelo tempo, eu acho que já está com quase um ano que eu não posto vídeos aqui no canal porque estava trabalhando em outro projeto, um projeto paralelo em outro canal, mas vou voltar aqui com esse vídeo e espero trazer pelo menos um vídeo por semana, coisas relacionadas à manutenção de equipamentos ou eletrodomésticos, alguma coisa que eu esteja consertando. Então, primeiramente, estou trazendo aqui para vocês hoje duas, na verdade são três fontes chaveadas, né? A terceira eu já fiz a instalação dela, já consertei. Eu tive problema com essas fontes, são fontes de computador, são fontes ATX. Eu tive vendo muitos vídeos no YouTube sobre manutenção de fontes ATX de computadores e alguns vídeos são bem genéricos e falam quase a mesma coisa sobre defeitos, mas estou trazendo aqui mais algumas dicas sobre o que aconteceu com essas fontes. Então, se eu puder ajudar aqui, eu vou estar disponibilizando para vocês. A maioria do pessoal, eles explicam primeiro o funcionamento da fonte, né? Para quem trabalha já com eletrônica e já conhece um pouco essas fontes, já sabe como funciona, né? Ele dá uma fonte chaveada. Temos aqui ela dividida em duas partes, a parte primária, que é esse lado aqui, e a parte secundária. Fica bem fácil de reconhecer, porque a parte primária tem esses capacitores grandes de filtro aqui da entrada. Temos aqui a ponte de diodo, retificadora da entrada, onde pega o sinal, né, de corrente alternada. Aqui está ligado aqui nessa entrada que eu tirei da caixa já, porque fica mais fácil de trabalhar. Essa daqui ainda está com uma caixa de metal, tem um cooler. Então a maioria dessas fontes, pessoal, elas quando dá algum defeito, e o que o pessoal tem explicado bastante, são esses dois capacitores aqui, que eles praticamente estouram e ficam igual esse aqui, ó. Eles ficam bem visíveis, que ele fica estufado assim. Então você abrindo essa fonte, você já percebe nele, se ele tiver com defeito, que ele fica assim estufado, né? Esse foi o defeito dessa fonte aqui, que eu já troquei os capacitores. Então ele fica estufado, esse é bem visível. Outro defeito bem comum aqui é a queima desses diodos aqui da ponte. E também troquei aqui. Quem trabalha com eletrônica, fica bem fácil medir com o multímetro digital. Você vai colocar na escala de diodo. Então você vai colocar o positivo no lado que não tem um tracinho, negativo do lado que tem um tracinho, e ele não é para dar curto, né? Ele é para conduzir um valorzinho de tensão de 0,5 volts, 0,4, depende do diodo. Então, se você medir desse lado positivo, ele vai dar um valor, e se você inverter, ele tem que dar aberto, né? Você colocar a ponteira positiva no lado do tracinho e a negativa do outro lado. E esse aqui, só no visual dá para testar. E você vai sacar ele fora, colocar na escala de capacitância e vai medir. Se está queimado, aqui provavelmente ele estourou, está queimado, não cheguei nem a medir. Esse é um dos principais defeitos dessa fonte, e é o que a maioria do pessoal fala, né? Então, esse é um defeito do primário da entrada. Então, se ele não tiver queimado isso aqui, não vai chegar nada aqui. Mas temos outro ponto aqui dessa fonte, que é os defeitos no secundário. Só lembrando que quando tem algum curto, ele também vai abrir de imediato esse fusível de vidro aqui, certo? Esse aqui dá pra ver, tá bem estourado. Então esse aqui é um dos primeiras coisas a anotar, a ser trocado esse tipo de fonte aqui. Indo pro lado do secundário, depois que você resolveu esse problema aqui no primário, colocou o fusível, trocou os capacitores, ajeitou a ponte, vem no secundário. Então esse tipo de fonte aqui, ele tem várias tensões, né, que é para alimentar a placa. Então cada cor aqui, a placa ele identifica, tem as tensões aqui 3.3, a laranja, a vermelha é 5, a amarela 12 volts. E tem um 12 volts negativo aqui, que é o fio azul. Temos dois fios aqui, na verdade são três, que é o 5 volts para você checar, né, que é o standby, e a tensão certa inicial para você dar o pulso para inicializar a fonte, que são esses dois fios aqui, tem o verde e tem o cinza. Então para inicializar você vai dar um pequeno curto, né, você vai ligar a fonte,
trocou o que tiver que trocar, queimado no visual, você vai ligar a sua fonte, vai alimentar, ela vai ter um botãozinho de ligar aqui, você vai ligar ela e ela não entrou o cooler, né? Porque tem algum problema. Então você vai dar um start aqui entre o fio verde com o preto, que é o negativo. Ela vai dar o botão de start, como se estivesse ligando o computador. Se ela não ligar o cooler, porque tem algum problema no secundário. Então aí você vai começar a sua investigação. Novamente você vai checar esses capacitores aqui da saída dos filtros da tensão contínua, 5, 12 e 3,5. Se estão queimados, se tiver, eles não vai passar nada para cá. Vai checar a resistência aqui nos pinos do negativo para os fios coloridos, para saber se tem algum curto. Se der alguma resistência, você vai procurar os resistores que estão ligados em série com cada um desses fios, para ver se bate a resistência. Se bater, está ok. Então é a resistência dos próprios resistores que estão ligados em série aqui com esses fios da saída. Se tiver o curto maior do que o valor, for maior do que os resistores que estão ligados em série, então você vai ter que procurar quem é que está em curto aí. Então você vai ter que checar certinho na placa todos os resistores que tem, para você conferir os valores. Então, conferimos o primário, ok. Secundário, ok. Capacitores, ok. Continua em stand-by e não inicializa. Então, pessoal, temos que checar todos os diodos e todos os outros componentes capacitores que estão desse lado aqui, que qualquer coisa que tiver em curto ou em aberto, ele vai deixar de mandar atenção para o secundário. Checando tudo isso, e continua o defeito somente o stand-by, não liga a fonte. Eu percebi aqui, e analisando os outros vídeos, que o pessoal fala muito pouco desse CI aqui, certo, pessoal? Esse CI aqui é responsável pela inicialização da sua fonte, ou seja, depois que ele checa o primário, tudo ok, ele vai mandar um sinal para esse CI aqui, ao primário, para poder startar o secundário através de um desses dois transformadores aqui, que são os transformadores de Chopin, né? Eu não sei dizer aqui de certinho quem é quem, porque eu não estou com o esquema da fonte. E esses aqui é que vai começar a chavear para poder liberar a tensão nesse transformador maior para as tensões contínuas diversas daqui da fonte. Então é algo que dá muito defeito. Tirando o defeito dos componentes que dão defeito normalmente, capacitores, diodos, resistores, indutores também, que são esses indutores aqui, tem um para cada tensão, você pode ver que tem 3, 5, 12 e 3,5. Também tem que dar um valorzinho de resistência, é muito baixo, mas ele tem que dar, não pode ser aberto. Então, tirando isso, podemos ter o defeito nesse CI aqui. Outro defeito também que é muito comum aqui nessa fonte, certo, pessoal? No lado primário, aqui nós temos uns diodos bipolares, ou seja, aqui ó, nesse dissipador de calor, você vai dessoldar aqui embaixo, vai ver aqui onde é a solda dele, são geralmente esses pinos maiores. Vai dessoldar ele aqui embaixo, retirar todo esse dissipador e medir os diodos bipolares, esses bem aqui que está marcado aqui, ó. Marquei 1, 2, 3. Então é bem facinho de medir eles. São 3 pernas, certo? A do meio sempre vai ser o encontro, né, dos dois lados negativos, e as partes das extremidades são os lados positivos. Então você vai medir para um lado, da mesma forma que vai medir num diodo. Para um lado ele conduz e para o outro lado ele corta. Para um lado ele conduz e para o outro lado ele corta. E não pode dar continuidade de uma extremidade para outra. Medindo eles, está tudo ok, tu vai montar a sua placa normal. Então não há nenhum defeito aqui. E do outro lado, do secundário, você vai ter transistores, certo? Transistores aqui que fazem também o chaveamento aqui para a tensão do secundário. Em algumas fontes esses transistores são MOSFET, certo? Em outras fontes são transistores, podem ser reguladores de tensão. Nesse caso aqui, eu não deu para ver a referência, mas ele é um transistor do tipo, esse é um tipo alguma coisa, não dá pra ver o número aqui, tem que tirar ele fora. Vai checar também ele, certo? Pega a numeração, vê o datasheet na internet e vê como é que você vai fazer a medição dele, mas geralmente ele vai conduzir, certo, entre duas pernas e vai deixar
sem condução para a base. Geralmente tem essa medição aqui para você checar seus transistores. E se for o MOSFET, é fácil também. Ele chaveia para um lado com o gate e o positivo, negativo no gate e positivo no source, e fecha para o outro lado. Se você inverter a polaridade, ele corta. Então ele tem que fazer esse chaveamento do source para o gate. Testando isso, ele está ok. Às vezes, quando ocorre um curto no primário, é bem fácil desses transistores também eles entrarem em curto. Então, pessoal, desse daqui foi fácil resolver, certo? Eu troquei esses diodos que estavam queimados, troquei esse capacitor queimado e mais o fusível que abriu, fusível de vidro que abriu. Eu mostrei para vocês esse daqui. Então foi bem fácil de resolver esse problema aqui, mas nem sempre é tão visível, então você tem que checar bastante, né? Nessa daqui ainda não consegui achar o defeito dela. Essa é uma fonte maior, essa é de 500 e essa daqui eu acho que é de 250. Então mesmo eu trocando o fusível, tá aqui meio improvisado por enquanto, ele continuou abrindo. Troquei aqui também os capacitores. Você vê que tem um capacitor aqui de uma cor e outra da outra, porque eu não achei igual. E o defeito dele é que ele, mesmo eu fechando aqui fechando aqui o power do preto com o verde para inicializar a fonte, ele dá só um pico, aqui, o cooler gira um pouquinho e para, e não segura a tensão na saída, certo? E o standby dele tá ok, que é a medição de 5 volts entre esse fio, o fio lilás e o preto, né? Ele continua dando os seus 5 volts de standby normal. Então eu vou dar mais uma vistoriada aqui nessa parte do secundário, mas provavelmente vai ser o problema nesse CI aqui, nesse mesmo CI que eu falei para vocês aqui, que é o CI que dá o power inicial para poder ele começar a chavear para o secundário. Então, pessoal, essas foram as minhas dicas. Se vocês tiverem algum questionamento sobre esse tipo de fonte, né, eu estou trazendo aqui o que eu achei nas minhas fontes. Inclusive uma delas eu já liberei, já está instalada, eram 3. E o problema era só esses capacitores também, né? Eu troquei e deu tudo certo, porque às vezes eles baixam demais o valor e não conseguem fazer o trabalho específico que foi calculado para esse tipo de fonte. Deixe seu like aí se você gostou do vídeo, se ele ajudou em alguma coisa. Deixe seu comentário, se eu puder responder, eu respondo. Eu sei que tem muita gente postando esse tipo de vídeo no YouTube, mas são poucas informações que são técnicas, certo? Que o pessoal realmente fala certamente sobre os componentes e como eles funcionam. Muita gente tem muita experiência prática, mas tem pouca teoria. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe seu joinha, ajude o nosso canal a crescer e deixe seu comentário. Valeu!